Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Dobradinha Literária. E hoje eu quero fazer um vídeo que é baseado no material que eu assisti no canal da Gisele. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela direito. É Eberspecher. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Desculpa, Gisele, se eu pronunciei seu sobrenome errado. Mas acho que é o vídeo que ela fez com o namorado dela. E são os 10 casais literários. Eu vi que outros canais aqui do YouTube fizeram também os 10 casais literários, só que com perguntas, tipo triângulo amoroso e tal. O que eu gostei no vídeo da Gisele é que ela não linkou perguntas. Ela foi tecendo com o namorado os comentários e é o que eu fiz aqui pensando nisso. Eu montei minha lista. Tá aqui, ó, os casais, e na edição eu vou colocar as imagens aqui pra gente ir debatendo, tá bom? Colocando aí, eu vou de 10 a 1, o meu top de casal literário, tá legal? Então na lista de número 10 está aqui o Harry Potter e a Gina Weasley. Lógico, para quem acompanhou só os filmes, acha um pouco estranho esse romance de última hora, lá no final dos filmes da saga. Mas durante a leitura você consegue entender um pouquinho mais essa estrutura aí, desses olhares. A Gina sempre demonstrou muita admiração pelo Harry, mas como trabalhava-se muito a questão da inocência, eles poucos percebiam assim esse ar de romance, ficou sempre muito flutuando na obra. E acho que todo mundo gosta, né? Mas vamos lá. No top 9, na posição número 9, eu tenho do livro A Seleção, da Kiera Cass. No primeiro volume, esse romance é um livrinho bem clichê em relação a romance, né? É a história da América que se candidata na seleção para ser a nova princesa do príncipe Maxon. E ela já chega colocando que não quer nada. Ela tá muito brava, muito dolorida com essa relação que terminou antes dela entrar na seleção. E ela vai passando pelo processo de seleção todo com o príncipe para ser a nova princesa. Ela vai dessa primeira fase para a segunda fase. Então você vira o livro, o primeiro volume para o segundo, já ela sabendo que ela tá entre as últimas na seleção e aí você fica naquela ansiedade. Mas esse príncipe é muito chove não molha pra mim. Mas ele gosta do jeito dela, mas ele tem que seguir as regras. E ela tem aí o Aspen, né? Que é o grande amor, foi o grande amor da vida dela. Não quero dar spoiler, mas ela ficou bem rancorosa com ele e decidiu entrar de vez no processo da seleção. Então, número 9, na posição 9, o América de A Seleção. Na posição 8, eu coloquei um livro que foi muito modinha. Então, né, a gente tem que dar um desconto, porque foi um dos primeiros grandes das modinhas, que foi Crepúsculo, que era a Bella e o Edward. Nossa, todo mundo ficou completamente apaixonado pela Bella, pelo Edward. Eu vou até dar uma ticada naquilo que eu já falei aqui pra vocês, para não dar repeteco, né? Então, ficou enjoativo depois, aquele olhar dela. Sabe o que me irrita muito na atriz? Aquelas caretas, sabe? Quem lê o livro é uma coisa, mas quando você vê o filme, ela fica... ai, isso me irrita! Então, 10, 9, 8, sétima posição. Divergente, Atriz e o For. Um romance intenso, cheio de energia, nada apelativo, sai faísca do olho dos dois e sai faísca da gente que fica ali pelo For, lindo, For maravilhoso. Sexta posição, eu não podia esquecer desse romance, que é a Emma e o Dexter do livro Um Dia, que você chora rios, rios, rios e fica completamente apaixonada. Eles eram grandes amigos, se formaram na mesma época. E o livro e até o filme depois é um ciclo de ano a ano, como é que foi bombando a vida dos dois, completamente apaixonante. O final você chora, chora, sua alma inteira vai nas lágrimas, assim. Na quinta posição, eu tenho aqui 50 Tons de Cinza, Christian Grey e Anastasia Steele. Deixa eu até riscar aqui. Christian Grey e Anastasia Steele é um padrão de casal que eu, assim, considero que não existe.
É um padrão louco de uma menina americana, pura, virgem, imaculada, com um cara sadomasoquista que sai das sombras e ela da pureza e se entrelaçam. Eu já fiz resenha sobre esse livro, já dei minha opinião. Eu gosto do livro, não só porque tem esse enfoque sexual, nada a ver, mas por essa coisa que se absorve. O café com leite, eu digo que é o escuro, a alma densa do Christian, e essa alma pura, casta, limpa da Anastácia, que a gente sabe que não existe uma americana nesse padrão, mas elas se entrelaçam, viram o nosso café com leite. Tá aí. Na quarta posição, mais um livro que virou modinha, que é A Culpa é das Estrelas, de John Green. Todo mundo completamente apaixonado pelo Gus e pela Hazel. É tanto nome que eu me atrapalho. É Gus e Hazel. Todo mundo chorou também. Rios, como também chorou no livro um dia. Todo mundo ficou completamente apaixonado. Foi o boom do John Green no Brasil. E eu acho que é um livro que merece considerações, até por abranger aí um público jovem, levar eles para leitura. E tem gente que fala, John Green não tem uma qualidade de leitura. Eu acho que tem. O cara é um nerd. E o cara bomba muito com os seus livros. Ele consegue fazer uma massa jovem, adolescente, ler. E aí é um primeiro passo, né? Melhor do que não ter essa iniciativa. Terceira posição, muitos podem dizer que é injusta, mas eu considero essa terceira posição. J.C. Clary, eu acho fantástico a forma que eles estão próximos às faíscas. Em primeiro plano sempre a causa, sempre toda aquela narrativa de onde eles vieram, ela conhecendo esse mundo novo. E como foi para nós esse choque de sair do mundo normal e entrar no mundo dos bruxos do Harry Potter, se repetiu com a saga dos Instrumentos Mortais, com essa menina que sai de um mundo normal e no seu dia de aniversário encontra uma série de situações e ela se envolve aí no mundo das sombras, tá bom? Com os caçadores. Adorei. Na minha segunda posição, eu coloquei um livro que eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto, que é Invisível, do David Levitan, com o personagem Stephen e a Elizabeth. É uma obra que te faz pensar pra caramba em certas coisas, como, por exemplo, se sentir invisível. O Stephen nasceu invisível, a mãe nunca o viu, o pai nunca o viu, ele viveu trancado dentro de um lugar muito tempo, e aí ele perde a mãe, né? E logo o pai se afasta porque não consegue viver com tudo aquilo, e ele até a sua adolescência não sabe, e eu acho que essa idade chave, né, da juventude e da adolescência, de se reconhecer, de se ver. Então esse simbolismo do invisível é bem interessante. Ele tenta trabalhar com essa coisa do invisível, de não ser reconhecido, passar escorregando entre as pessoas. Muitos adolescentes se sentem assim, então acho que esse livro bombou porque traz esse sentimento de invisibilidade que o adolescente ainda carrega, de ser reconhecido, né, pelos seus talentos, enfim. Quando ele está abrindo a porta do apartamento, a Elizabeth derruba umas coisas no chão e ela olha para ele, você não vai me ajudar? E é um choque, porque de repente alguém o viu, alguém na mesma faixa. E esse romance deles vai fluindo, vai sendo... Lógico, tem todo o foco de quebrar essa maldição em cima da vida do Stephen. Ia dar spoiler. Ele não é um fantasma. Mas, enfim, é muito gostoso. O livro é muito gostoso. Então, na segunda posição. E tcharam! Vocês acho que não leram. Muitos da minha faixa já devem ter lido esse livro, lógico. Mas, primeira posição, muito marcante no livro dos casais, é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Nós temos aí a senhora Havisham, eu não sei pronunciar, eu vou deixar escrito aqui. A senhora Havisham, ela deixa, desculpa se a pronúncia estiver errada, ela deixa uma história muito punk de relacionamento e tenta depois repetir isso com a sua filha adotiva. A Estela, ela estava para se casar. Desculpa a moto. Ela tava pra se casar e o cara mandou uma carta assim pra ela no dia do casamento, cancelando tudo.
ela, num momento de ira, bota todo mundo pra fora e tranca aquela sala, para os relógios, fecha as cortinas, tranca. Ela trancou ali o seu momento. Anos e anos e anos e anos, aquele salão ficou exatamente do mesmo jeito. E ela tem uma filha adotiva chamada Estela. A base toda dessa fase do Grandes Esperanças vem com o Pip, que é um menino muito pobre, muito pobre, que é abusado pela irmã mais velha aí nesses trabalhos excessivos, ela abusa dele. E o marido dela gosta do menino, enfim, eles têm ali uma relação saudável, não menos ela com a irmã. E ele ajuda um fugitivo da polícia ali e tal. Ele acaba se isolando porque ele gostava de ver frases dos túmulos nesse momento solitário. E ele vai até a casa da senhora Havisham. E, enfim, ela se interessa pelo garoto, ela quer custear os estudos do garoto, transformá-lo numa pessoa diferente. E no fundo você vai acabar descobrindo por que ela prepara tanto esse garoto, o Pipi, eu acho que é uma vingança dela. A história do Pipi com a Estela é uma coisa, né? É um foco. Mas todo esse pano de fundo é preparado pela Havisham e tudo para se vingar da própria vida dela. Então, top de casal, problemas de casal e de casais e todo esse conflito, grandes esperanças do Charles Dickens. Eu ainda vou fazer uma resenha desse livro que, olha, é de quebrar o coração. Se vocês tiverem interesse, procura aqui no YouTube, tem uma série, eles colocaram os episódios, e acho que tem nesses sites de séries online, você vai ver Grandes Esperanças dividido em duas partes, né? E é muito interessante conseguir visualizar esse trabalho do autor, entender esse casal tão problemático da história, que começa com ela, uma decepção amorosa monstruosa, uma mulher solitária, trancada dentro de uma casa, que foi considerada louca por muito tempo pela família, pelo irmão, tudo. E de repente ela tem essa filha adotiva e ela cultiva, não é que ela cria, ela cultiva essa filha e esses sentimentos para ela se vingar da própria vida, do que a vida fez com ela, agora ela vai se vingar da vida. É metafórico, mas é muito legal. Então, enfim, são esses os meus comentários sobre os 10 casais literários. Poderia ter colocado outros com uma profundidade muito grande, como livro Senhora, Capitão e Bentinho, no outro, enfim. Mas eu acho que aqui eu consigo trazer uma coisa que está sendo discutido nos livros agora. Depois eu faço um top dos casais literários dos clássicos, que vai ser bem legal, tá bom? Então, um beijo para você que acompanha o canal. Tchau!